Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, deputados, deputadas, todos e todas presentes aqui nas galerias, todos que nos assistem na TV Alerj. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui a presença, a luta, a resistência dos profissionais da saúde que seguem lutando pela implementação do seu plano de cargos, carreiras e salários. É inadmissível que mais um governo esteja concluindo seu primeiro ano sem garantir o plano de cargos, carreiras e salários da saúde. São profissionais hoje no estado do Rio de Janeiro que estão recebendo os salários mais baixos do estado e muito mais baixos dos praticados, inclusive no setor privado. Esse desrespeito com os profissionais da saúde é o reflexo do descaso que os servidores do Estado, que em especial os servidores da saúde têm tido de tratamento dos diferentes governos. É fundamental que se respeite o PCCS, que se implemente. A gente está há anos sem o respeito ao orçamento e sem o investimento mínimo em saúde. A gente defende, e não tem dúvidas, de que se investindo o que constitucionalmente está estabelecido na área da saúde, a gente tem condições plenas de garantir o cumprimento do PCCS sem, de forma alguma, cometer nenhum deslize do ponto de vista fiscal ou orçamentário. O não cumprimento do PCCS, isso sim, é que representa um grave crime social. Então fica a nossa cobrança ao governo Witzel pelo respeito ao PCCS da saúde. Além disso, eu venho aqui à tribuna hoje para manifestar minha preocupação com uma matéria que saiu no jornal hoje sobre medidas que estariam sendo tomadas pela Secretaria de Estado de Educação para enfrentar o problema das reprovações na rede estadual. É evidente que as reprovações são o sintoma de um problema na nossa rede. As reprovações, em conjunto com as evasões, são as principais demonstrações de dificuldades da nossa rede estadual de garantir o direito à educação para a população do estado do Rio de Janeiro. Mas, tanto a evasão quanto as reprovações são sintomas de problemas que não só a rede estadual de educação enfrenta, mas todo o nosso sistema estadual de educação. O governo do estado teria anunciado, segundo matéria publicada hoje no Jornal Extra, que as escolas que tivessem altos índices de reprovação poderiam ser submetidas, inclusive, a auditorias e intervenções com troca no corpo de professores e com troca nas direções. Isso é um equívoco. E um anúncio desse tipo, a essa altura do ano letivo, parece ser uma pressão para que os professores façam aprovações automáticas em larga escala, diminuindo a reprovação, mas não enfrentando o problema da dificuldade no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Isso é um crime contra a educação pública e uma intervenção desse tipo seria um crime contra o processo de democratização das escolas. Eu espero que não seja isso que a SEDUC está planejando. Eu conversei com o secretário Pedro Fernandes na semana passada aqui em plenário. Ele me disse das preocupações dele com os altos índices de reprovação, mas o problema tem que ser enfrentado com a complexidade que ele tem. Se um professor de primeiro ano do ensino médio pega um estudante que tem dificuldades para ler e escrever textos básicos, o que a Secretaria de Estado de Educação está dando de possibilidades para esse professor para ajudar esse aluno a vencer essas deficiências, a vencer essas carências? Está sendo oferecida alguma ferramenta para a escola, para o professor ajudar esse aluno a superar essa dificuldade? Ou a escola e o professor vão ser punidos por problemas que eles estão trabalhando para tentar resolver? Se a escola fica 20, 25 dias sem aula, porque as aulas são interrompidas com tiroteio,
muitos tiroteios provocados, inclusive por operações policiais que passam na porta das escolas. O que o professor pode fazer para resolver uma perda de dias letivos como essa? Que ferramentas estão sendo dadas para esse professor enfrentar essa situação problemática? Não dá para o autoritarismo se apresentar como resposta para problemas de natureza pedagógica e de natureza social. A Secretaria de Estado de Educação tem que se perguntar e fazer pesquisas para conseguir diagnosticar melhor o que está acontecendo na rede. Por que uma parcela dos nossos estudantes não estão conseguindo aprender adequadamente, de acordo com o que está previsto nas bases curriculares, de acordo com o que está previsto no plano político-pedagógico das escolas? É importante entender a natureza do problema para enfrentar a natureza do problema e não dar uma resposta autoritária para um problema pedagógico, um problema social complexo. Eu tenho defendido que a gente tem que ter no estado do Rio de Janeiro uma campanha pela universalização do acesso à educação, desde a educação infantil. Porque eu sou professor, porque eu sou pai, porque eu sei a diferença que é uma criança que na creche, que na educação infantil, aprende a colorir, utiliza-se de brinquedos que ajudam no seu desenvolvimento cognitivo. Eu sei a diferença que é uma criança que tem uma oportunidade dessas ser alfabetizada do que uma criança que nunca segurou um lápis, que nunca coloriu um desenho, que nunca brincou de contornar. Essa criança não desenvolveu sequer o controle motor fino. Essa criança não foi minimamente familiarizada com as letras. E aí chega no primeiro ano do ensino fundamental para ser alfabetizada, já enfrentando uma série de dificuldades. E vai ou progredindo, ou sendo retida, sem nunca ter tido projetos e iniciativas voltadas para ajudá-la a superar as dificuldades que ela enfrenta, fruto da pobreza, fruto da não universalização da educação infantil, fruto da não universalização do acesso à creche, fruto de uma herança estrutural de um país onde um percentual altíssimo dos adultos, dos idosos, continuam sendo analfabetos funcionais. E nos últimos anos, no estado do Rio de Janeiro, mais de 200 escolas foram fechadas, mais de 500 turnos da noite de educação de jovens e adultos foram encerrados. O problema está no nosso sistema estadual de educação. Não adianta a secretaria querer despejar nas costas dos professores, assim como não adianta pressionar o professor para despejar nas costas do estudante que está com dificuldade. Tem que se apresentar mecanismos para enfrentar as dificuldades. Tem que se diagnosticar melhor em cada unidade educacional por que os índices de reprovação ou por que os índices de evasão estão altos. Não é com resposta autoritária que vai se resolver esse problema. Então fica aqui o nosso chamado à Secretaria de Estado de Educação. Já que está se deparando com um problema que não é um problema novo, a reprovação não começou esse ano, a reprovação é histórica na nossa rede, assim como a evasão. Não busque dar respostas fáceis, busque entender o problema, busque criar mecanismos para enfrentar o problema da reprovação, mas não faça intervenção em escola, não culpabilize o professor sem antes aprofundar uma compreensão da natureza do problema e esgotar os mecanismos e ferramentas oferecidos para que esses profissionais possam oferecer educação de qualidade a ponto de ajudar os alunos que têm deficiências, que têm dificuldades, a superar e enfrentar as suas dificuldades. Isso é educação de qualidade.
E é importante lembrar que isso exige dedicação, concentração dos profissionais da educação. E os profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro estão há mais de 5 anos sem reajuste, com mais de 30% de perdas, há 10 anos sem reajuste na alimentação. A resposta que tem sido dada pela Secretaria de Educação é a oferta de GLPs, é a oferta de hora extra. O que se pode ajudar a minorar o problema orçamentário do professor, minora gerando sobrecarga de trabalho, gerando exaustão, precarizando as condições de trabalho desses profissionais da educação. Então fica aqui a nossa defesa de que haja, sim, um movimento contra a evasão na rede estadual, de que haja, sim, um movimento de mobilização, chamada pública, busca ativa, para que as 200 mil crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro hoje, que não frequentam a escola, frequentem as escolas. Que haja, sim, políticas voltadas para enfrentar o problema das reprovações, que são, inclusive, um dos elementos que mais incidem sobre a evasão, fazendo com que as crianças e adolescentes desistam de estudar depois de serem reprovados, mas que não haja resposta autoritária, que não haja culpabilização do professor para problemas que o professor está empenhado e esforçado em tentar resolver. Fica aqui a nossa defesa do planejamento, da democracia e da valorização dos profissionais de educação como ferramentas para construir educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.